Daí varão de guerra, daí varoa de guerra. Estamos juntos em mais uma leitura bíblica dinâmica da geração disposta a pagar o preço 2012-19. E hoje falaremos mais uma vez sobre um assunto polêmico. Falaremos sobre igrejas versus empresas. Pois é, hoje, como é visível a comparação de grandes empresas com grandes igrejas. Se voltarmos os nossos olhos historicamente, veremos que biblicamente a igreja também foi usada como algo rentável. A fé, a religiosidade que é imposta, essa religiosidade que matou Jesus, porque muitos creem, que Jesus foi, alguém religioso, só que esta religião que é muito falada, ela não é do agrado do Senhor. Religião, como eu já falei em outras leituras bíblicas dinâmicas, é religar, reconectar, ou seja, a tua relação com Deus, que foi perdida através do pecado. Lá em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 26 e 27, a gente vê que a verdadeira religião é visitar órfãos e viúvas e manter-se incontaminado do mundo, ou seja, a santificação do mundo. Diferente dessa religiosidade que é impregnada, que vivia os fariseus, aos quais mataram Jesus. Pois é, a própria religião foi quem matou Jesus. Então, por isso que hoje, quando eu vejo pessoas religiosas que levam a religião como uma filosofia de vida, aquilo não agrada. Porque a gente não vê o caráter transformado, a gente não vê o evangelho da cruz sendo pregado, a gente não vê outros evangelhos que falam sobre a transformação de caráter, o negar o eu, realmente amar realmente o seu irmão, independente do que ele faça. Mas a gente vê falsos evangelhos, como a gente já falou em outras leituras bíblicas dinâmicas, que são evangelho da prosperidade, os evangelhos falsos que são pregados, principalmente como uma empresa. Ou seja, como é comum hoje nós vermos as igrejas enquanto empresas. São empresas, são casas de shows, onde pastores fazem os shows emocionantes, muitos choram, mas saem dali e não tem mudança de caráter. Então, se analisarmos, hoje as grandes igrejas estão virando empresas, como a empresa no mercado, onde a gente pode estudar o marketing das igrejas, como nós vamos fazer o marketing para divulgar a nossa denominação. Por que não estuda como pode fazer melhor a divulgação do evangelho, que foi o que Jesus nos manda lá em Mateus 28? Ele manda, vai para todo mundo e prega o evangelho. Não, estou mais preocupado no marketing de divulgar a marca da igreja. Ou seja, que diferença que tem? Existem cargos assalariados dentro da igreja. Opa, você não produziu muito esse mês, então você sai, eu vou contratar outro. É assim. A igreja hoje está virando uma empresa e começa a se distorcer. É mais fácil, às vezes, a gente ver igrejas abrindo a cada esquina, às vezes, do que franquias do McDonald's ou franquias de outras empresas. Mas é a pura realidade. E se voltarmos aos nossos olhos, vamos ver que isso também tem teor e base bíblica. Então vamos ler lá em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 15, diz assim: E foram para Jerusalém, a cidade santa, como é dita hoje. Entrando ele, dizendo Jesus, no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ou seja, a igreja virou algo mercadológico, virou um mercado, virou uma empresa. Seguindo, derribou as mesas dos cambistas, ou seja, ele tirou, ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 16. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Nas palavras de hoje, transformado a igreja numa empresa. E aí está, meus irmãos, algo que realmente eu creio que tem manchado
tem deturpado, tem banalizado a palavra de Cristo. Quantas vezes eu ando por aí e dizem, não é a sua igreja que está envolvida naquele escândalo? Eu digo, não é a minha igreja, mas são os meus irmãos, é o reino, porque a igreja é una, não é a minha denominação, mas é a minha igreja que está deturpando o nome do Senhor. E, meus irmãos, as igrejas estão mais preocupadas com produtividade, com crescimento do número de fiéis, com crescimento de arrecadação de dízimos, com construção de grandes templos e grandes lugares, mais enfeite. Enquanto Jesus está preocupado com vidas, com almas, em pregar o Evangelho, em pregar arrependam-se, em pregar sobre o arrependimento, o Evangelho da cruz, o verdadeiro Evangelho. E a gente está vendo as grandes igrejas se tornarem empresas. E aqui tem algo bíblico, porque a igreja é um lugar onde a gente envolve a fé das pessoas. Então a fé, muitas vezes a questão da saúde, porque as pessoas, quando elas estão doentes, elas pagam o que for necessário por remédios e operações. A dor física, ela faz com que pessoas sejam capazes de fazerem pactos, de quererem dar o que tem e o que não tem, para que aquela dor cesse, que aquela dor pare. E muitas vezes, como não conseguem através dos planos de saúde, não conseguem por causa dos hospitais, né, vão através das igrejas. E as igrejas cada vez mais, ao invés de ensinarem a palavra, discipular, falar sobre o pecado, falar sobre arrependimento, sobre transformação de caráter, estão virando verdadeiras casas de shows. Cada vez mais querem pessoas dentro das igrejas. Para quê? Para chamar atenção. O pastor está mais preocupado em pregar aquilo que o povo quer ouvir. O pastor está mais preocupado em emocionar o povo, em colocar uma musiquinha no fundo enquanto está pregando, para causar certa emoção, comoção nas pessoas. Porque a emoção, a comoção faz com que às vezes elas deem ofertas maiores e dízimos maiores. Meus irmãos, podemos citar exemplos práticos. Olha, esses dias nós vimos, acho que ano passado, retrasado, lá o tal do mensalinho. Homens em plena rede televisiva, através de câmeras escondidas, estavam orando e agradecendo a Deus o dinheiro roubado que eles pegaram. Olha onde estamos chegando, se isso não tem raiz bíblica. Meus irmãos, quantos andam por aí testemunhando o nome de Cristo nas igrejas? É maravilhoso isso, porque eu creio que muitos viveram milagres e testemunham, e precisam realmente viver da obra para poder continuar levando testemunho. Mas, meu irmão, tem uma linha muito tênue, tem algo muito difícil aí a gente não se perder vendendo DVDs, vendendo pedacinhos de flor, vendendo pedacinho de cruz, vendendo copozinhos de vinho, dizendo que é o sangue de Jesus, e venda, e venda, e venda. Outro exemplo prático, um dia eu estava num culto, e então eu perguntei se alguém gostaria de entregar a vida ao Senhor. E uma mulher, então, nunca esqueci aquele dia, ela levantou a mão e falou: pastor, eu quero entregar minha vida ao Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei: o quê? Como assim você não tem dinheiro? Como assim? Ela me explicou que na outra igreja que ela frequentava, ela estava frequentando, e quando ela quis entregar a vida ao Senhor, pediram para ela 3 parcelas de R$200 para ela entregar a vida ao Senhor. É fato verídico, tem pessoas que comprovaram, estavam nesse culto comigo. Meus irmãos, eu disse: Deus, tem misericórdia de quem está fazendo isso. Porque, meus irmãos, eu digo para vocês, não há nenhum lugar na Bíblia, local na Bíblia, que especifica o valor de uma oferta. Então nunca caia nesse conto do vigário aí. Nunca caia nessa falsa palavra de que tem que ofertar 1.000, tem que ofertar 2.000, de que tem que ofertar 10.000. Hoje é muito comum você entrar numa igreja e você vê pastores dizendo: Deus está me revelando que hoje 10 pessoas ofertarão 100, 1.000, 10.000 reais. Deus está revelando nada. Se aquela pessoa realmente cresce no Senhor, ela não estava investindo mais tempo em dizer que Deus estava revelando a ela ofertas, mas Deus estava tocando no coração daquelas pessoas sobre as ofertas. É claro, meus irmãos, que o dízimo é bíblico, está realmente na Bíblia,
fala, e lá Malaquias 3, 10 e 11 fala bastante sobre o dízimo, e aqueles que não são dizimistas são expostos, né, ao devorador, que é justamente, né, o espírito maligno que devora a vida financeira daquela pessoa. Enfim, não vou entrar nesse mérito agora. E também fala sobre as ofertas, que também é necessário ofertar a casa do Senhor, porém não especifica nenhum valor. E Deus fala, é melhor que você dê de todo o teu coração, né, do que realmente você dê simplesmente por alcançar o status. Quantas vezes Deus deu esse exemplo? Por exemplo, outro exemplo bíblico da viúva pobre, quando Jesus, através de uma parábola, falou: certo homem religioso, grande homem, entrou na igreja e deu lá um cheque, sei lá, vou hipotetizar agora aqui, né, de 10 mil reais, né, dizendo: toma aqui a minha oferta. E então entrou uma viúva pobre e deu 2 moedinhas, e Jesus perguntou: quem deu mais? E todos disseram: óbvio que deu ali o homem, né, que deu o cheque. Não, foi ela, porque talvez aquele cheque que ele deu foi o que estava sobrando, aquele lá, o resto. E a viúva deu tudo aquilo que ela tinha, que eram só aquelas 2 moedas. Portanto, meus irmãos, a oferta é bíblica. Um outro exemplo prático que acabou em tragédia, quando a gente lê em Atos capítulo 5 sobre Ananias e Safira. Ananias, né, vou colocar um outro exemplo prático aqui que não diz ali certo, mas você lê em Atos capítulo 5, né, eles vendem lá uma propriedade, vamos supor, vendeu lá por 100 mil reais uma propriedade, e entraram na igreja, deram 50 mil, ou seja, metade, e disseram: eu estou dando toda a minha propriedade, estou ofertando tudo. Mas por quê? Porque estava mais interessado em status, mais interessado no que os outros iam pensar. E então ali, Deus revela ali aos discípulos de Jesus e fala, né, por que você se deixou contaminar? Você não está enganando homens, mas o Espírito Santo de Deus. Você vendeu, e isso não foi por esse preço. O terreno já era teu, a propriedade já era tua. Você podia ter ofertado o que você quisesse. Ninguém te pediu que você fizesse um terreno. Ou seja, meus irmãos, Deus quer que nós ofertemos aquilo que está no nosso coração. Mas voltando ao assunto da questão da igreja mercadológica, né, a Bíblia fala sobre oferta e fala sobre dízimos, mas a igreja não é uma empresa, a igreja são pessoas. A igreja não é o templo em si, aquela madeira, aquele concreto, aquele sino, aquela cruz, aquelas cadeiras, o ar-condicionado, aquela coisa luxuosa toda. Não, meu irmão, a igreja são as pessoas. É por isso que Jesus falou, o templo vai ser destruído em um dia, mas em 3 dias ele vai se tornar a levantar. E muitos não entendiam, porque hoje, como muitos não entendem que o templo, na verdade, somos nós, o templo do Espírito Santo. A igreja somos nós. E Jesus, então, depois de 3 dias, ressuscita, ele se referia a ele, como hoje somos nós a igreja de Cristo. Meu irmão, olhe para as igrejas, quem sabe você está numa delas, e é por isso que eu creio que Deus nos exorta a olharmos como as igrejas hoje se tornaram empresas, pessoas cada vez mais com palestras mirabolantes e não à luz da Bíblia, inventando, falseando dados. Isso aconteceu também biblicamente na história de Jesus. Pessoas enxergando na igreja oportunidades de enriquecimento, de ganhar dinheiro à custa dos outros, fazer produzir mais. Pastores estão mais interessados em pastorear igrejas de multidões, enquanto a palavra diz: sede fiel no pouco, que te colocarei sobre o muito. E às vezes alguns pastores são provados aí, porque se ele não é capaz de pastorear uma única alma, como ele vai ser capaz de pastorear 100 mil? Nós vemos as igrejas inchadas de pessoas, as igrejas lotadas, mas nós não vemos pessoas cumprindo obras de Deus, caráteres transformados, pessoas realmente arrependidas dos seus pecados. Nós vemos simplesmente ouvintes, pessoas que estão sendo acostumadas a como vão a um cinema, a um teatro, ou vão a um jogo de futebol, e quando não gostam do que viram, querem o dinheiro de volta, ou quando não gostam do que viram, xingam aquela apresentação, como se fosse um circo, onde ali o palhaço, ou seja, entre aspas, o pastor e outros que estão ali no púlpito, deveriam me agradar. Não gostei do som hoje, achei que o som foi ruim, a pregação não foi boa, eu não gostei, eu não vou voltar aqui. Mas, meu irmão, o culto não está para você ir à igreja para você receber, mas sim para você ofertar e dar. E não estou falando só de financeiro, estou falando do teu coração, da tua vida, de você realmente colocar a tua vida aos pés de Jesus.
Meu irmão, a igreja hoje, infelizmente, ela tem se tornado uma empresa. É estacionamento lucrativo sendo cobrado. É muitas vezes franquias sendo abertas com um intuito de enriquecimento. Meus irmãos, olha, isso tem entristecido o reino de Deus, tem nos entristecido como cristãos. Cuidado onde você está frequentando, cuidado o que você está ouvindo. Veja se a tua igreja não está virando uma empresa. Cuidado se você está dentro dessa grande empresa, se o próprio Jesus chegou a derribar aquelas mesas. O que aconteceu naquele dia era uma segunda-feira, naquele dia que Jesus entrou no templo e derribou aquelas coisas. E era segunda-feira porque era Semana Santa. Ou seja, os mercadores estavam lá estrategicamente, numa Semana Santa, uma semana de Páscoa. E o que eles estavam vendendo? Alguns pombas, outros estavam vendendo animais para sacrifício, porque era Páscoa. E na Páscoa se sacrificava um animal pela questão do pecado, pela questão antiga na Bíblia que a gente vê. Então muitas pessoas que não tinham animais, elas estavam em Jerusalém, elas estavam lá com moedas e dinheiro querendo comprar aqueles animais. E muitas vezes por salteadores, pessoas que falseavam, pessoas que diziam que o animal não tinha defeito, porque precisava no sacrifício que o animal não tivesse defeito, sem mácula, como Cristo, que foi o Cordeiro de Deus. Mas precisava que não tivesse nenhum defeito, e lá tinha defeito. E aí ele falseava, não, esse aqui não tem defeito, compra esse, leva esse para o seu sacrifício, usando a mercadoria. Outros estavam para trocar moedas como se fosse um câmbio, como a gente trocar dólar por real, euro por real. Então iam com moedas estrangeiras, os peregrinos que iam para Jerusalém naquela Semana Santa, e trocavam moedas por valores um pouco mais baixos para lucrarem nas moedas. A igreja estava virando isso. E Jesus foi lá e derribou tudo isso, como Jesus hoje faz cair essas igrejas. Vão desmascarar esses pastores. A palavra diz que tudo que é oculto será revelado. Deus vai trazer a revelação. Por isso que a palavra diz que é necessário que venham escândalos também. Pastores com adultério, pastores que têm procurado se enriquecer, que não cuidam de almas. Logo, ali Deus permite que ele seja desmascarado através de grandes escândalos nessas igrejas. As igrejas estão inchadas, cadê os pastores para cuidarem das almas, das vidas, das ovelhas? E cadê as ovelhas que só querem ficar no banquinho assistindo, como se estivesse consumindo algo daquela empresa? Não, eu paguei pelo meu produto, eu vou reclamar no PROCON da igreja. Não existe PROCON de igreja, não existe lá manual do consumidor. Mas daqui a pouco vão inventar, porque se você vai numa igreja e você não gosta, você quer sair daquela igreja e você vai para outra igreja. Não, essa igreja, vamos ver se não é igual a outra. Vai lá, faz um show aí que eu me agrado, então eu fico na tua igreja, senão eu não fico. É isso que nós estamos criando. Crentes e ovelhas de banquinhos que ficam sentados assistindo, sem dar frutos. E a palavra diz lá em Mateus 7 que aquele que não dá fruto é cortado e jogado fora. A palavra diz em Mateus 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Então não adianta estar dentro de uma igreja, porque a igreja hoje, eu diria, é talvez um dos piores lugares que tem para se conhecer a Deus, porque as pessoas estão sendo feridas dentro da igreja, estão sendo maltratadas dentro da igreja, enganadas dentro da igreja, porque a igreja tem se tornado uma empresa, e uma das grandes empresas rentáveis. Por isso que a igreja evangélica hoje tem crescido estrondosamente, mas o reino de Deus, será que tem crescido? É simples vermos se essas igrejas realmente estão frutificando Cristo. Olha o número de pessoas, não a quantidade, mas presta atenção, a qualidade. O número de pessoas que realmente estão frutificando o caráter de Cristo. Estão negando o seu eu pela obra. Estão servindo sem vaidade. Estão entregando a sua vida não com um sorriso ou querendo dinheiro e dizendo que está prosperando, está ganhando muito dinheiro. Depois que eu fui nessa igreja, depois que eu fui nessa dominação, hoje eu estou prosperando. A prosperidade não agrada a Deus, mas o que agrada é a prosperidade, frutos de almas que você tem ganho para o reino dos céus, sobre realmente o teu caráter. Por isso que é fácil. Será que tem pessoas que estão simplesmente chorando ou quebrantando?
Há uma diferença entre choro e quebrantamento. O choro, você chora, se emociona, como você vê um filme e se emociona. Mas o quebrantamento traz uma mudança de ação, uma mudança de caráter. Você não vai só na igreja ao domingo e os outros 6 dias para o mundo você permanece. A igreja está aqui ao domingo e os outros 6 dias do mundo estão aqui. Não, Deus quer uma coisa só, uma vida só. Ele quer que você no mundo frutifique Cristo. E será que isso você tem feito? Será que isso na tua igreja, na minha igreja, nós temos visto isso acontecer? Será que tem diminuído o número de usuários de drogas, o número de prostituição? Será que tem diminuído isso? Será que os pastores realmente estão cuidando de vidas? Porque a igreja inchada, que pastor não cuida, está cheia. Por isso que as pessoas entram e saem da igreja sem nada. Mas realmente, nós temos que repensar se as nossas igrejas não estão virando empresas. Toma cuidado, meus irmãos. Por isso, hoje tenho esse ministério como pastor, mas também tenho uma profissão, sou treinador de futebol. Ganho minha vida através do futebol. Hoje não ganho uma vida através da igreja. Não estou dizendo que isso é errado, não entrando nesse mérito, mas tenho temor de se um dia começar a ganhar só da igreja, eu não me perder. Daqui a pouco fiquei com fome na minha casa, preciso enganar mais pessoas. Às vezes a gente distorce um pouco o evangelho diante da necessidade que a gente passa. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Assim como também aqueles que viveram testemunhos maravilhosos, isso tem se espalhado também. Pessoas que viveram testemunhos maravilhosos de Cristo e que andam por aí contando em todas as igrejas esse testemunho, viajando por todas as igrejas, mas não estão ligados a uma denominação, não estão ligados a um pastor, não temem, não respeitam, não são submissos a nenhuma autoridade e mais, só contam um testemunho que aconteceu no passado. E aquela vida, como é que ela está hoje? Por isso, meus irmãos, e vendem mercadorias dentro, tomem cuidado. Não estou dizendo mais uma vez que é pecado vender mercadoria dentro da igreja. Às vezes é a forma com que aquele ministério está sendo abençoado, um cantor, um testemunho, um DVD, enfim. Mas tomar cuidado para que se realmente, será que aquela pessoa ali está ligada a uma denominação? O caráter dela está transformado? Eu estou vendo realmente ali Jesus agindo? Temos que ter discernimento. Cuidado, meus irmãos. As empresas e igrejas hoje estão crescendo. Precisamos fazer crescer o reino de Deus, expandir o reino de Deus com o caráter transformado de Cristo, o verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro evangelho. Até o próximo Leitura Bíblica Dinâmica.